Ismael, o filho rejeitado que descobriu a voz divina em um milagroso plano de redenção sagrada. No terceiro ano de Joaquim, uma inquietação pairava sobre a casa de Abraão. Sarai, sua esposa, atormentada pela vergonha de sua esterilidade, fervilhava de ansiedade e desespero. A promessa divina de que uma grande nação surgiria de sua linhagem parecia cada vez mais distante. Em meio a este tormento, Sarai, em sua impaciência e sem confiar plenamente nas promessas de Deus, sugeriu a Abraão que se unisse a Agar, sua serva egípcia. Estava decidido, e assim Ismael nasceu. O pequeno Ismael cresceu em meio a tensões. Enquanto era amado por Abraão, sempre sentia o peso da rejeição que sua origem impunha. Sarai, agora Sara, não conseguia ocultar sua animosidade, e as disputas na casa eram constantes. A atmosfera estava repleta de descontentamento, gerado pela presença de um filho que, embora amado, era um lembrete da insegurança de Sarai. A história de Ismael se transforma de maneira dramática quando Sarai, após finalmente conceber Isaque, pressiona Abraão a expulsar Agar e seu filho da casa. Em meio ao deserto de Berseba, a dor e a angústia tomaram conta de Agar. Ismael, com sede e desespero, não entendia por que sua mãe o havia deixado à sombra de um arbusto, longe de sua proteção. O clamor de Ismael ecoava pelas areias quentes, e a solidão envolvia Agar, a mãe que uma vez teve esperanças. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Nesse momento de aflição, quando tudo parecia perdido, a voz de Deus irrompeu na desolação. Um anjo do Senhor aparece a Agar, confortando-a e prometendo que Ismael seria o pai de uma grande nação. Não temas, Agar, porque eu ouvi a voz do menino, disse a mensagem celestial. Ali, em meio à secura do deserto, um milagre aconteceu. Água brotou da terra, proporcionando esperança e sustento para mãe e filho. Ismael foi reerguido, não mais como um filho rejeitado, mas como um escolhido de Deus. Sua trajetória demonstrava que, mesmo sobre a sombra das promessas, Deus trazia à luz seu plano redentor. Ismael, àquela altura, tornou-se um símbolo de fé e força. A quantidade de bênçãos que fluiria de sua linhagem se revelaria uma grande nação, cumprindo assim a promessa que Deus fez a Abraão. A história de Ismael nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, nunca estamos fora do alcance do amor de Deus. Sua vida, marcada pela rejeição, se tornaria um testemunho de esperança e salvação. E assim, a narrativa de Ismael, o filho que parecia estar à margem do plano divino, se transforma em um testemunho da presença ativa de Deus em nossa história. O que ainda aguarda a linha de Ismael sob o olhar atento do Criador? O desdobrar desse plano maravilhoso permanece um mistério, aguardando a próxima revelação. Capítulo seguinte. Ismael, o filho rejeitado em busca do seu destino divino. Os dias passaram em Berseba, e Ismael, agora um jovem robusto, começava a compreender a magnitude das palavras que o anjo havia prometido à sua mãe. A dor da rejeição ainda pulsava em seu coração, mas um novo propósito surgia em sua alma. As noites sob as estrelas eram preenchidas por seu clamor ao Senhor. Ele buscava respostas e revelações sobre o futuro que Deus tinha reservado para ele. Certa manhã, enquanto pastoreava as ovelhas junto a Agar, o calor do sol envolvia a terra, e o ar trazia um perfume de doçura floral. Sentado sobre uma tamargueira, Ismael ouviu novamente a voz que havia o confortado em momentos de angústia. Ismael, ouça com atenção. Você não é apenas o filho de Agar, ou o seu amado deste lugar. Você é parte do plano eterno que foi traçado para as nações. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ele ponderava sobre essas palavras. O que isso significava? Qual era o seu papel na grandiosa promessa feita a Abraão? O jovem sabia que não poderia ficar passivo. Ele decidiu partir em busca do propósito divino, deixando para trás as ruínas do passado e abraçando a incerteza do futuro. Os dias se tornaram semanas, e Ismael viajou pelo deserto, observando a beleza austera de sua terra.
Em seu caminho, ele encontrou tribos que habitavam a região. Começou a compartilhar as promessas que Deus havia proferido a Agar, falando do que o anjo havia revelado. Muitas tribos se reuniram ao seu redor, atraídos por suas palavras cheias de esperança. Junto a eles, ele se tornava mais do que um forasteiro, era um líder emergente, despertando a fé daqueles que o escutavam. Contudo, os ventos da adversidade sopraram novamente. Ismael percebeu que sua popularidade também atraía a inveja. Um líder local chamado Abimeleque, que já havia ouvido falar do jovem protetor e salvar, viu nisto uma ameaça e decidiu confrontá-lo. Um encontro tenso se estabeleceu entre os dois. Abimeleque, com olhos penetrantes, exigiu saber quem era Ismael e o que ele pretendia. Eu sou Ismael, filho de Agar, e o Senhor me prometeu que de mim brotaria uma grande nação. Respondeu ele com firmeza, sua voz carregada de convicção. Abimeleque, rindo para menosprezar, retrucou: E quem dirá que é assim? Os vários povos do deserto não veem nenhuma grandeza em você. Os seus feitos não são mais que palavras ao vento. Cercado pela hostilidade, Ismael lembrou-se das promessas de Deus. A lembrança do amor divino reafirmou sua determinação. O que importa é o plano de Deus e não a opinião dos homens, ele retorquiu, sua fé acesa como uma chama. A tensão aumentou e o deserto se tornava um campo de batalha de palavras, fé e destino. Naquele momento, as estrelas começaram a se reunir no céu noturno, como se o próprio Criador estivesse observando aquele confronto. Foi então que uma voz suave ecoou nas profundezas de sua alma. Não temas, Ismael. Eu estou contigo. Sua linhagem será abençoada, e você não andará só. Aquelas palavras foram como um bálsamo para seu espírito cansado. Com a força da promessa renovada, Ismael resistiu e, com coragem no coração, desafiou Abimeleque a reconsiderar sua abordagem. O Senhor não o deixaria à mercê da maldade, e aquele embate logo se transformou em uma oportunidade para mostrar a fidelidade divina. Mas o que o Senhor tinha preparado a seguir? Enquanto as estrelas cintilavam, um novo desafio surgiu no horizonte, revelando que o caminho de Ismael estava apenas começando. O mistério da soberania de Deus se desdobrava lentamente, como um pergaminho sendo aberto, revelando o plano divino que ainda restava por cumprir. O que estaria escrito nas páginas da história de Ismael? A única certeza que tinha era que o chamado de Deus nunca falharia, e as promessas de sua vida apenas começavam a ser cumpridas. Capítulo seguinte. Ismael, o filho rejeitado que descobriu a voz divina em um milagroso plano de redenção sagrada. Os ventos do deserto sopravam frios naquela madrugada, enquanto Ismael permanecia em oração. Sua mente fervilhava com as promessas que Deus havia lhe feito. Eu estou contigo. Aquela certeza se tornara um sussurro constante em seu coração. E assim, após o conflito com Abimeleque, ele compreendeu que seu destino não se limitava apenas às suas palavras, mas sim à ação divina que habitava nele. Enquanto o sol se erguia no horizonte, Ismael sentiu uma nova força emergir de seu ser. Decidido a cumprir o que lhe fora confiado, ele reuniria os homens e as mulheres que o seguiam, todos aqueles cujos corações haviam sido inflamados pela esperança. Logo um clamor exuberante ecoou pelas planícies. Vamos buscar aquilo que nos foi prometido. Juntos encontraremos a terra que flui leite e mel. Só que as mesmas tribos que antes buscavam sua liderança agora hesitavam. Os verdadeiros desafios começavam a se revelar e as dúvidas começaram a despontar nas faces da multidão. Ismael, veja como as coisas são difíceis. O deserto é implacável e talvez nossas esperanças sejam apenas ilusões, murmurou um dos mais velhos, cuja voz tremulava por causa do medo. Mas Ismael sabia que a verdadeira fé era como a semente que brota em terra árida. Ele olhou para os rostos desgastados pela jornada e lançou um olhar firme àqueles que o desafiavam. Se Deus está conosco, quem poderá nos deter? Aquele que prometeu não falha. Lembrem-se do que o Senhor proclamou sobre mim e sobre nós. Determinados, os seguidores levantaram a cabeça e começaram a marchar sobre a liderança de Ismael, atravessando as vastas extensões do deserto. Mas enquanto algumas tribos se uniam em fé, outras permaneciam céticas, alimentando a insegurança e preparando armadilhas contra Ismael. Em meio a essa turbulência, uma visão começou a assombrar o coração de Ismael. Ele sonhou com um grande altar construído com pedras em uma terra desconhecida. Um altar que não seria passado em vão, mas um lugar de adoração e entrega ao Deus que havia guiado seus ancestrais. Ao acordar, a determinação ardia dentro dele. Precisaria encontrar aquele local sagrado. Dias passaram, e as incessantes lutas contra a escassez e a desconfiança começaram a desgastar a moral do grupo.
Durante uma dessas noites, quando a lua dançava nas areias do deserto, um anjo do Senhor apareceu a Ismael em uma visão. Ismael, por que te angustias? Olha ao seu redor. Tudo isso é parte do propósito divino. O jovem, ainda tomado pelo cansaço e pela fome, questionou. Ó Senhor, como posso guiar estes que duvidam? Como posso mover montanhas quando sinto o peso da rejeição em meu coração? Lembre-se de suas raízes. Assim como Abraão foi chamado para partir, você também. Não se deixe abater pela incredulidade, pois a terra prometida está diante de ti. O eco da voz divina afirmou-se em sua mente, e quando o amanhecer surgiu, a esperança ressurgiu. Mas enquanto Ismael reunia a coragem, Abimeleque, o líder desconfiado, tramava ao fundo. Ele também sonhara a respeito de um povo que se levantaria sobre a liderança de Ismael. E afligido pela possibilidade de perder seu domínio, decidiu enviar um emissário. Digam a Ismael que nosso povo não deixará de fazê-lo sofrer até que prove seu valor. Ismael recebeu essas notícias como um desafio à sua fé e promessas. Olhando para o céu estrelado, clamou: Ó Senhor, fizeste promessas a meus ancestrais, e estou pronto para elas. Que grande é a tua fidelidade! Com um novo ardor, ele se preparou para confrontar Abimeleque e suas maquinações. Não temerei, pois sei que a vitória pertence ao Senhor. E assim, preparou-se para um embate que não envolvia apenas homens, mas também a luta pela sobrevivência de um propósito divino que ainda estava por se revelar. O que o Senhor era capaz de realizar em meio a conflitos humanos? Os passos de Ismael ecoavam com uma determinação renovada, enquanto ele se aproximava do campo de batalha da fé e do destino, mal sabendo que alianças divinas estavam prestes a serem formadas, e o futuro de um povo estava em jogo. O que estaria reservado para ele na jornada que se desenrolava? A resposta se aproximava e revelaria o plano soberano de Deus. Capítulo seguinte. Enquanto o sol se punha no horizonte e os últimos raios de luz filtravam-se pelas areias do deserto, Ismael reuniu os valentes que permaneceram ao seu lado. O som de vozes murmurantes se extinguia, dando lugar a um silêncio tenso, como se a própria terra esperasse a revelação do desígnio divino. Ele ergueu as mãos em oração, buscando a direção do Senhor. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, conceda-nos o discernimento para discernir os teus desígnios em meio à escuridão. Não permitas que o medo nos paralise. As palavras de Ismael viajavam pelo vento quente, e cada homem em Nuvera ali presente respirava a esperança que ele insuflava. Mas no campo, a ansiedade permeava as fileiras do povo. Abimeleque havia organizado suas tropas, olhos ardendo em desconfiança e raiva. Ele sabia que o desafio de Ismael poderia não apenas abalar sua autoridade, mas também desmantelar o controle que ele tinha sobre as tribos vizinhas. Preparem-se, eles não nos abalarão. Mostraremos a este Ismael que o nosso poder é maior que suas esperanças. As palavras ferozes de Abimeleque inflavam seus soldados, e o eco da guerra começou a ressurgir. Enquanto isso, Ismael guiava seu povo em círculos de oração e adoração ao Deus que prometera. O Senhor é a nossa proteção, Ele é a nossa força e a nossa luz. Ele exortou a cada um que olhasse não para as dificuldades, mas para as promessas feitas ao seu povo. Eles começaram a cantar canções de adoração, elogiando a bondade do Senhor. A própria atmosfera mudou, como que atraindo uma intervenção celestial. Na calada da madrugada, enquanto os ecos de louvores se dissipavam, um manto de sono pesado caiu sobre as tropas de Abimeleque. Ele, em meio à sua vigília, adormeceu sem perceber as consequências que isso traria. Em um sonho, viu uma enorme tempestade erguendo-se no céu, acompanhada por uma voz que proferia: Aqueles que ousarem tocar no ungido do Senhor conhecerão a minha ira. Ismael, o rejeitado, é o escolhido da aliança. Despertando em sobressalto, Abimeleque sentiu o terror de suas visões em cada fibra de seu ser. Levante, preparem-se. O que está prestes a acontecer não é simples conflito, mas uma batalha pelos propósitos celestiais. Ele gritou a seus homens, mas as palavras pareciam ecoar em seu coração um pressentimento de derrota. Do outro lado, Ismael se preparava para a batalha. Seja feita a tua vontade, Senhor. Se for para o nosso bem, estamos prontos. Proferiu a frase com fervor, ainda em oração.
A nuvem de dúvida que cobria muitos começou a se dissipar, e um novo espírito de confiança brotou entre o povo. Com a manhã nascendo atrás dos montes, as tropas de Ismael se posicionaram, sua fé e adoração tanta que poderia-se ouvir o som de um coração uníssono, um exército sagrado marchando sobre a convocação do Criador. Os olhos de Ismael olhavam para o horizonte, onde os soldados de Abimeleque se agrupavam, prontos para o confronto. E então, o inimigo avançou, mas a energia do Senhor invadiu o coração dos seguidores de Ismael. Deus está conosco! Era o clamor que ecoava entre eles, um grito de guerra que atravessava a poeira do deserto. Ao ver a determinação em seus rostos, a coragem se ergueu na frente de Ismael. No clímax do embate, um silêncio sobrenatural caiu. As trombetas de guerra eram apenas sussurros ao vento, e aquele que estava em batalha não eram apenas homens e mulheres, mas o próprio Senhor dos Exércitos. Olhando para os céus, Ismael vislumbrou algo iluminando a escuridão. Uma luz, um sinal do favor de Deus. Assim diz o Senhor: eu lutarei por vocês, e vocês somente precisam permanecer quietos. A palavra divina preenchia o ar, enquanto a batalha começava. Neste instante, revelações formidáveis estavam prestes a ser desveladas, e o destino de Ismael seria decidido em uma luta que ecoaria por gerações. O que o Senhor preparava para aqueles que permanecessem fiéis em meio à adversidade? O plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar, trazendo à tona promessas que ainda estavam por cumprir. Era uma manhã tensa, e o ar cortante trazia consigo a promessa de um confronto desenfreado. As tropas de Ismael mantinham-se firmes, os olhares fincados no horizonte, onde as sombras de seus inimigos avançavam. Não temeremos as armas do homem, pois o Senhor é a nossa força, bradou Ismael, levantando a voz em louvor. Seu espírito ardia com a certeza de que Deus, em sua soberania, estava prestes a agir. Como a neblina da manhã começava a se dissipar, a ligação entre os homens e seu Deus se tornava mais palpável. Ismael entendeu que o clamor de seu povo e a adoração fervorosa eram mais do que palavras, eram a liberação do poder divino. Cantemos, exaltemos o nome santo do Senhor. A música subiu como um perfume diante do Altíssimo, e diante daquela entrega sincera, algo começou a mudar. Do outro lado, Abimeleque, perplexo após seu sonho perturbador, tentava evitar o desespero que se aproximava. Em sua inquietude, havia um questionamento profundo sobre a sua própria linhagem e legado de poder. Que sorte tem um homem que luta contra o propósito de Deus, murmurou, enquanto organizava suas tropas em formações de batalha. A batalha não era apenas uma luta física, mas uma guerra espiritual para a qual ele não estava preparado. Enquanto as linhas se formavam, um som ensurdecedor de tambores e brados de guerra explodiu, e os dois exércitos finalmente se lançaram um contra o outro. No entanto, uma calma sobrenatural pairava sobre Ismael. Ele ergueu a voz uma vez mais. Acreditamos em teu plano, ó Senhor. Luta por nós agora. E no instante em que sua declaração ecoou, um estrondo vindo dos céus ressoou, como trovão distante. Então, as primeiras gotas de chuva começaram a cair, cada uma delas como um sinal de que a intervenção divina estava a caminho. Quando as primeiras gotículas tocaram a areia quente, um alvoroço se levantou entre os soldados de Abimeleque. A tempestade vem contra nós! Embora a chuva não fosse forte, sua queda trazia uma confusão, um desconforto entre os homens, que já carregavam em seus corações o peso do medo. A visão de um exército que se unia em adoração e fé despertava um temor reverente nos corações dos guerreiros mais destemidos. Rosto a rosto, eles olhavam para os olhos de suas esposas, filhos e filhas, que aguardavam do outro lado, e começavam a hesitar. O poder de Ismael não estava em armas ou espadas, mas nessas palavras sagradas e naquela união com o Senhor, que, aos olhos do mundo, pareciam insignificantes. Ela não sabia, pensou Abimeleque, antes de lutar contra o seu destino. Ela não sabia que estava carregando em seu ventre a promessa do Deus de Israel. Pensamentos fugidios sobre a herança divina que estava sendo chamada à batalha afligiam sua mente.
Ele se lembrou de Rebeca, sua esposa, que sempre falava sobre as promessas do Deus de seus antepassados, um Deus que não abandona aqueles que dele se aproximam. Foi nesse momento que um brilho ofuscante rasgou as nuvens e desceu sobre a terra, manifestando-se em um relâmpago que iluminou o campo de batalha. Os soldados de Ismael, guiados pela presença inconfundível do Senhor, começaram a se mover em direção ao inimigo, não de maneira brusca, mas com passos firmes de confiança, um eco da fidelidade que eles haviam proclamado nas horas passadas. E o Senhor teu Deus, que vai adiante de ti, combaterá por ti, como fez em tudo o que fizeste no Egito, diante dos teus olhos. O eco dessa promessa pairava no ar, enquanto a luz divina envolvia a cena, e os inimigos, temerosos, começaram a recuar. A batalha já não era apenas entre homens, era uma disputa espiritual que refletia as verdades eternas do reino de Deus. Enquanto Ismael ardia em fé, um murmurinho do Senhor se ergueu entre seu povo. Este é o tempo em que meu plano será revelado. O que eu disse, eu cumprirei. Diante dessas palavras, a fé de Ismael se fortaleceu e uma nova revelação se formou, um mandamento divino para os dias que viriam. A pergunta ecoava no coração do povo: qual era o verdadeiro propósito de Deus nestes desafios? Que aliados a história ainda traria e como a redenção se desenharia a partir de agora, não apenas na vida de Ismael, mas na geração futura de seus descendentes. As tempestades dos céus e da terra estavam apenas começando, mas um novo amanhecer, prometido por Deus, se descortinava. A glória do Altíssimo estava prestes a revelar mais do plano soberano que mudaria a história e o destino de não somente um povo, mas a abundância da humanidade. A luta se intensificava, enquanto os exércitos chocavam-se como ondas violentas contra as rochas. A chuva aumentava, formando poças lamaçantas que refletiam a luz do céu, agora dividida entre a tempestade e a glória de Deus. Ismael, em meio ao tumulto, mantinha seus olhos fixos no céu, buscando direção. E uma sensação indescritível de esperança e certeza começou a inflamar sua alma. Senhor, escuta nosso grito, clamava Ismael, sua voz se elevando acima do clangor das espadas. E assim que a última palavra deixou seus lábios, um forte vento surgiu do nada, soprando sobre o campo de batalha. As nuvens se agitaram e um relâmpago cortou o céu, trazendo uma confirmação da presença divina. No coração de cada soldado de Ismael, a convicção crescia. Era um momento sagrado, uma demonstração da apropriação do poder do Senhor. Abimeleque observava os rostos de seus homens. A determinação que antes reinava, agora era tomada por um pavor palpável. Ele sentia que a batalha era mais do que uma luta terrena e compreendeu que o conflito espiritual revelava algo além de uma simples vitória militar. Ele se lembrou de Moisés, que também enfrentara a visão de um Deus poderoso que atravessava mares e abria caminhos para seu povo. Quem sou eu, Senhor? Murmurou ele para si mesmo, em um momento de vulnerabilidade. Temos que recuar, estão invocando algo maior do que nós, gritou um de seus oficiais, enquanto ele, visivelmente angustiado, tentava organizar as tropas em retirada. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um novo som ecoou por todo o campo, um eco de vozes em adoração, uma harmonia sublime que penetrava o caos. Era como se os próprios céus estivessem respondendo ao clamor de Ismael. Então, em um ato de grande coragem, Abimeleque voltou-se para seus homens. A luta ainda não acabou. Hoje nós lutamos por nosso futuro. Não se deixem levar pelo medo. Lutar é nosso legado e nossa honra. Mas a memória de seu sonho, a lembrança da promessa que não podia ignorar, pesava em sua mente como um fardo insuportável. Enquanto a batalha continuava, a presença de Deus manifestou-se de forma impressionante. A chuva convertia-se em uma torrente, e os soldados de Ismael, agora impelidos por uma força sobrenatural, avançavam com coragem renovada. Cada passo deles reverberava em direção ao cumprimento das promessas de Deus e a certeza de que a vitória estava ao derredor. No dia do Senhor o homem não prevalecerá, gritou Ismael, enquanto a luz de Deus invadia o campo.
e nesse momento os inimigos começaram a fugirem em desordem, aterrorizados pela força espiritual que despertava naqueles que adoravam. Do alto, uma voz profunda e majestosa ressoou: Assim como eu fui com Moisés, eu estarei com vocês. Vocês são o povo da minha aliança, e vos guardarei. Sim, a batalha é minha. Aquela promessa ecoou em cada coração e transformou o cenário de medo em um campo de esperança. Abimeleque, em sua angústia, olhava para o céu. Será que além da derrota existe um propósito maior? Fazia-se a pergunta em seu íntimo, enquanto suas tropas se dispersavam. A incerteza se misturava ao desejo de descobrir o propósito divino que poderia estar escondido na humilhação. Ismael, porém, já começava a entender. O Senhor não vem apenas para libertar, mas também para restaurar. E enxergar o futuro do nosso povo é ver a glória do Altíssimo se manifestar. No auge da batalha, dois mundos colidiam, um repleto de mensageiros da morte, o outro iluminado pela promessa de esperança. As sombras estavam se dissipando e a luz começava a deixar um rastro visível no caminho. Enquanto um novo amanhecer se preparava para nascer, a linguagem do céu sussurrava um segredo de redenção. As gerações vindouras olhariam para trás, questionariam o preço da liberdade e lembrariam que, por meio da aflição e da luta, um novo plano de Deus se concretizava. Quão insondáveis são os seus caminhos, Ismael exclamou, antes que sua voz fosse tomada pela canção de louvor que agora ecoava por todo o campo. A consciência de que Deus estava sempre um passo à frente de qualquer desafio a ser enfrentado começou a se espalhar. Mas havia uma pergunta persistente em seu coração, um mistério a ser desvendado. Qual será o desfecho da nossa história? E quem será chamado para cumprir a grande promessa de Deus entre nós? E assim, enquanto a vitória se desenhava nas fileiras de Ismael, nasceria uma nova preocupação e curiosidade. Quem se levantaria entre nós para ser o líder que uniria os homens e as promessas eternas sob a providência do Senhor? O caminho que se abria adiante estava repleto de promessas, e a revelação do plano soberano de Deus continuava a se desdobrar nas asas do futuro. O caos da batalha começou a dissipar-se como a névoa diante do sol ao amanhecer. Os soldados que antes corriam em desordem agora paravam, atônitos, em meio aos ecos de adoração que reverberavam no ar. Ismael, ainda mais revigorado pela intervenção divina, levantou seu olhar em direção ao céu, onde nuvens escuras eram iluminadas por raios dourados que dançavam como se celebrassem a vitória do Altíssimo. Avancem! O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação! Bradou Ismael, agora uma figura digna de respeito e liderança, com autoridade que não vinha apenas de seu nascimento, mas da unção que o Espírito da Verdade estava derramando sobre ele naquele instante. Os homens sob seu comando, renovados pela mensagem do céu, reagiram com fervor. Eles sabiam que estavam lutando não apenas contra um exército, mas contra forças que transcendiam a carne. Cada espada erguida era um eco da adoração que havia povoado suas almas. Do outro lado do campo, Abimeleque, tomado pela confusão, observava enquanto suas tropas, antes tão firmes, começavam a hesitar. O clamor de Ismael ressoava em seu ser como um chamado que ele não conseguia ignorar. Em um impulso, ele se voltou para seus oficiais. Devemos reconsiderar o que foi que nossos corações hesitaram em capturar, indagou, sua voz quase perdida no barulho da batalha, como um eco distante de um profeta em busca de arrependimento. Senhor, se tivéssemos buscado a presença de Deus antes da luta, talvez essa história fosse outra, murmurou um dos oficiais, os olhos cheios de culpa. A esperança de que as coisas pudessem ter sido diferentes tentou abrir um espaço em seu coração, mas foi esmagada pela realidade do momento. Ismael, percebendo a hesitação de seu adversário, avançou à frente, como uma luz em meio às trevas. Abimeleque, você não está lutando contra homens, mas contra o propósito do Senhor. Reconheça a sua soberania e você encontrará paz. Ele ergueu sua mão, gesticulando um convite ao entendimento. A proposta de paz e entrega atingiu Abimeleque como um raio. A luta da carne começava a se transformar em uma batalha interna, onde ele confrontava suas próprias dúvidas. Se o Senhor está verdadeiramente com eles, será que restava ainda tempo? Fez uma pausa. Mas se eu recuar,
O que será de mim e do meu povo? Foi então que uma visão incomum arrastou-se por sua mente. As palavras de seu sonho anterior começaram a surgir. Uma profecia de libertação que ecoava em Carabash, onde uma nuvem de glória estaria aguardando para ser liberada sobre um povo. Ele percebeu que, em vez de se voltar contra Ismael, poderia ser um canal dessa libertação. Com um coração agitado e como se as estrelas alinhassem sua trajetória, Abimeleque tomou a decisão. É hora de mudar o nosso caminho, que se manifeste em nós a grandeza do Senhor. Ele se voltou para seus homens, os olhos incendiados pela determinação. Sigam-me, lutemos juntos com aqueles que proclamam o nome do Senhor. Mas a tempestade interna ainda persistia em Ismael. Enquanto a luta exterior parecia ter uma promessa, sua alma estava cheia de ansiedades. Senhor, orou ele silenciosamente, mostra-me o caminho. Se esse é o momento da libertação, qual será então o próximo passo na realização de seu plano? Nesse momento de busca, um clarão iluminou a nuvem escura acima dele. Uma voz sussurrou em seu íntimo. Prepare-se, Ismael, pois tem um papel a cumprir que vai além da sua compreensão. A verdadeira batalha apenas começou. Então, a terra estremeceu sob os pés dos guerreiros, enquanto a luta se intensificava novamente. Esses não eram apenas homens travando uma guerra por terra e poder, mas um confronto divino em movimento, onde cada golpe e cada oração moldavam o futuro. E à medida que a luz se expandia no céu, um novo mistério emergia nas profundezas do coração de Ismael. Quem será então chamado, como Davi, para ser um ungido do Senhor na próxima fase de sua redenção? E qual será o legado desta batalha que impactará as gerações? A reverberação do propósito divino estava prestes a ser revelada, e o campo de batalha tornara-se um altar, onde a história se imergia no sobrenatural. A jornada de Abimeleque e Ismael acabara de começar, mas a pergunta que ressoava em suas almas era mais profunda do que a batalha em si. Estamos prontos para ouvir e obedecer a chamada do Senhor em tempos de incerteza? A resposta, escondida no mistério do futuro, aguardava a revelação do desígnio eterno de Deus. A batalha, ebulição de emoções e fervor, parecia um microcosmo das lutas internas que fervilhavam no coração de Ismael. O clamor de adoração que havia tomado conta do campo ressoava com a certeza de que o Senhor não os abandonaria. Entretanto, mesmo entre os triunfos, uma dúvida habitava a mente de Ismael. Senhor, qual o verdadeiro propósito desta luta? Qual é o legado que se desenha diante de nós? Enquanto os exércitos se preparavam para um novo embate, um ruído de tambores reverberava ao longe. Porém, ao invés do som de guerra, ele parecia uma chamada, uma expressão da aprovação divina sobre aqueles que buscavam a sua face. O espírito de Ismael foi elevado junto com a melodia de um salmo, e ele sentiu que a resposta que procurava estava prestes a se manifestar. Observando a linha de frente das tropas inimigas, viu Abimeleque, que agora se erguia entre os seus com um semblante renovado. O olhar do inimigo era diferente, refletindo um território que estava tateando no escuro, mas que começava a pressentir a luz que vinha com a presença de Deus. Ismael, reconhecendo a mudança, sentiu um impulso. Tropeçarão ou se renderão, pensou enquanto a batalha se acirrava novamente. Eu os exortarei a não temer, Ismael gritou com todo o fervor. O Senhor nosso Deus é um Deus zeloso, que levanta os corações cansados e oferece renovação. Que seus anjos vão à frente e que a vitória seja a nossa, em nome do Altíssimo. Suas palavras subiam como fumaça de incenso, e as hostes de Deus se faziam presentes. Então, a terra tremeu ainda mais fortemente. Não era apenas um abalo da luta, mas o próprio céu estava prestes a se romper. Um sentimento palpável começou a formar-se no ar, antídoto contra a dúvida e o medo que haviam dominado. Ismael fez uma pausa ao perceber uma sombra se projetar sobre ele e seus homens. Um brilho intenso como a luz do dia surgiu em um ponto específico do campo, atraindo todos os olhares. Uma figura glorificada, circundada por luz e poder, manifestou-se à vista de muitos. Era uma extensão da presença de Deus, levando uma mensagem de esperança diretamente a Ismael e seus guerreiros.
Com um toque de reverência e temor, todos se ajoelharam, o campo de batalha se transformando em um lugar de adoração. Ismael, filho de Abraão. A voz reverberou, diferenciando-se de qualquer som humano. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Agora, você deve se preparar para a transformação que está por vir. A cada passo que você der, um novo caminho será estabelecido, não apenas para você, mas para aqueles que vêm depois de você. Abimeleque, mesmo em sua posição oposta, não pôde evitar o toque de graça que emitiu da aparição celestial. Ele se viu retirado de sua própria batalha, crendo que também era chamado à redenção. As vozes de seus homens que murmuravam dúvidas tornaram-se ecos do passado, ofuscadas pela promessa divina que agora resplandecia no horizonte. Eis que a minha aliança com você será manifesto além do que você pode imaginar. A libertação que está por vir não será apenas pela vitória nesta batalha, mas por meio do sacrifício que está sendo preparado. Espere e testemunhe, pois o que está por vir não é apenas uma vitória sobre homens, mas a restauração de um povo que clama por redenção, pronunciou a figura radiante. Através dessas palavras, Ismael sentiu cada fibra de seu ser pulsar com o significado de um chamado divino. O futuro não era mais incerto, era um chamado à obra de Deus que se desdobrava em um plano de eternidade. E assim, uma nova pergunta se formou em sua mente e coração. Estaria ele e Abimeleque dispostos a unir-se sobre o plano soberano de Deus, mesmo diante das perdas e desafios? O campo de batalha, agora impregnado de algo além do humano, aguardava a resposta dos dois líderes em um momento que ecoaria por gerações. As nuvens se espessaram mais uma vez, mas agora não eram apenas indicativas de consequência. Elas traziam uma nova promessa. As sementes de um futuro redentor estavam sendo plantadas, e a verdadeira jornada havia apenas começado. Enquanto as palavras da manifestação celestial permaneciam ecoando nas mentes de Ismael e Abimeleque, uma inquietação palpável tomou conta do campo. Os guerreiros, antes imersos na fúria da batalha, agora se viam paralisados, divididos entre a lealdade ao que conheciam e o chamado do desconhecido. Mas o silêncio foi abruptamente quebrado por um som crescente, como o rugido de um leão. Era um clamor que subia dos lábios dos homens de Ismael, uma súplica intensa, repleta de uma confiança recém-descoberta. O Senhor é o nosso Deus. Em Ti encontramos o nosso refúgio e a nossa fortaleza. As vozes, agora unidas, enchiam o ar não apenas de esperança, mas também de um poder que vinha direto da presença divina que o cercava. Ismael, sentindo a transformação em seus próprios sentimentos, levantou os olhos para o céu encoberto de nuvens escuras. Ele não via mais um campo de guerra. Via a terra prometida. Os filhos de Abraão caminharam juntos, e um futuro que resplandecia como a luz de Deus. Ele exclamou: Irmãos, não se deixem levar pelo medo. A promessa do Altíssimo está sobre nós. Lutemos não apenas pela vitória hoje, mas por um futuro que Ele já preparou. Os olhares de seus homens, que anteriormente estavam perdidos em incertezas, agora brilhavam com determinação renovada. O Espírito do Senhor os revestia de coragem, e em um só movimento, eles avançaram para a linha de frente, divisão de luz contra a escuridão que por tanto tempo ameaçara a paz de suas almas. Mas o que poderia ser uma batalha comum encontrou no horizonte uma nova luta interna. Abimeleque também ouvia os clamores dos seus homens. A batalha não era somente física, era espiritual, um teste que o desafiava a confrontar seu próprio passado. As sementes de arrependimento e questionamento germinavam dentro dele. Este é o momento para renunciar a este ciclo de dor e violência, pensou. Em meio ao clamor, Abimeleque ergueu o braço e gritou para seu exército: Escutem, esta não é apenas uma luta contra a carne e o sangue,
mas uma guerra pelas almas. A liberdade nos aguarda. Levantem suas vozes, clamem pelo que é justo. As palavras carregadas de angústia e esperança ecoaram no ar. Os exércitos, lado a lado, andavam em direção ao centro do conflito, não mais concebidos como adversários, mas como homens em busca da verdade eterna. As alegações de Abimeleque reverberaram em seus corações. O chamado para a redenção unia os homens de Ismael e Abimeleque em um mesmo propósito. Assim, enquanto os dois exércitos se encontravam, as vozes elevadas de cada lado começaram a entrelaçar-se como correntes de um imenso rio. Em um instante, a batalha se transformou em uma celebração, um clamor unificado de adoração. O poder da palavra divina que ressoava percebeu a mudança. Enquanto as hostes invisíveis, os anjos do Senhor, cercavam o campo, a tensão pressionava o ar com uma expectativa sobrenatural. E nesse momento, a figura glorificada que antes falara a Ismael reapareceu. Eis que estou convosco, estou fazendo novas todas as coisas. Sua voz atravessou a divisão da terra e tocou cada coração presente. Ismael, agora revestido de uma nova convicção, voltou seu olhar a Abimeleque, e ambos, unindo-se sob o mesmo propósito, clamaram: avancemos na força do Senhor. Mas antes que o poder daquele clamor pudesse ser completamente absorvido, a terra começou a tremer novamente, não com a ruína de uma batalha, mas com um prenúncio do plano divino que estava se revelando. Corações estavam sendo moldados e uma nova aliança formando-se entre aqueles que outrora se viam como inimigos. Neste clímax, uma nova pergunta surgia no coração de Ismael. Qual seria o papel desse encontro na tapeçaria da história de Israel? As nuvens acima começaram a iluminar-se, como se as próprias portas do céu estivessem se abrindo. Espere e testemunhe, sussurrou o vento, como se carregasse uma promessa esquecida, fazendo a terra vibrar sob a espera de algo grandioso que estava prestes a acontecer. As noites sombrias estavam enfim, e a alvorada da redenção se aproximava, trazendo consigo a esperança de um povo e o cumprimento da soberania de Deus. Enquanto a tempestade de emoções e as energias divinas se entrelaçavam no campo de batalha, a atmosfera estava impregnada de expectativa. Ismael e Abimeleque, agora unidos em um propósito comum, se colocaram à frente de seus homens, o espírito de crescente edificação entre eles como um elo de ligação inquebrantável. Deus está fazendo algo novo entre nós, proclamou Ismael, sua voz ressoando com uma autoridade que vinha de cima. Cada um de nós é convocado para algo maior do que esse momento. Lutamos não apenas por nós, mas por um futuro onde a liberdade prevalecerá. As palavras de Ismael ecoaram profundamente nas almas dos guerreiros, e a transformação estava visível. O medo que anteriormente dominara, agora se transformava em um firme entusiasmo. Com um só clamor, os dois exércitos se voltaram para o verdadeiro adversário, a incredulidade. Por um breve instante, os céus escureceram, e em seguida, uma luz radiante emergiu das nuvens, resplandecendo como se os próprios anjos do Senhor estivessem descendo para se unir à luta por seus filhos. Era como se Deus estivesse dizendo: vejam, eu estou aqui. Um silêncio celestial se instalou, e as vozes que antes se elevavam em gritos de batalha, agora se tornaram murmúrios de adoração. O chão tremia sob o peso de um novo entendimento, um chamado à reconciliação e à união sob a soberania divina. Unidos em fé e propósito, somos mais fortes, gritou Abimeleque, a convicção tomando conta de seu ser. É tempo de deixarmos para trás as divisões e de nos voltarmos juntos para o Senhor que nos guia. Os soldados de ambos os lados, agora cientes do que estava em jogo, começaram a se aproximar, deixando para trás a ideia de um conflito mortal e abraçando a possibilidade de um futuro compartilhado. Enquanto as vozes fervorosas elevavam-se ao céu,
A figura glorificada que havia falado anteriormente a Ismael se manifestou novamente, uma presença palpável que iluminava o ambiente. A verdadeira batalha não é a que vocês veem, mas aquela que se trava nas profundezas dos corações. O arrependimento trará cura e reconciliação. Ismael, vendo a transformação diante de seus olhos, compreendeu que o que estava ocorrendo era um cumprimento das promessas de Deus não apenas para ele, mas para todo o seu povo. As divisões estavam se dissolvendo, as alianças estavam sendo formadas e a presença do Senhor estava preparando o caminho para algo grandioso. O Senhor diz: este é o tempo em que a minha aliança será renovada. A cada um que se volta para mim, darei nova vida e um novo propósito. O que estava perdido, agora será encontrado. Lágrimas começaram a descer pelos rostos dos homens. Uns, apenas calejados pela luta, agora viam esperança, enquanto outros, buscando por redenção, começaram a entender que a batalha não era apenas por uma terra, mas por um relacionamento restaurado com Deus e entre eles mesmos. Ismael sentiu o peso de uma chamada maior se manifestar em seu coração. Como posso ser um instrumento de Deus para essa mudança? Ele ponderava, enquanto a resposta ecoava em seu íntimo. É tempo de liderar não apenas com espada, mas com fé, não apenas na batalha, mas na oração. Com a calma que se estabeleceu, um novo espírito de confiança pairava sobre a multidão. Abimeleque e Ismael, agora em pé diante de seu povo, se entreolharam, um novo entendimento brilhando em seus olhos. Podemos fazer algo belo juntos, Abimeleque sugeriu, e Ismael assentiu, a determinação ardendo em seu peito. A união trará a força que nunca sonhamos alcançar, bradou Ismael, sua voz firme ressoando entre as fileiras de guerreiros exaustos, mas esperançosos. Que comece a construção do nosso futuro. A resposta de seus homens foi um grito unificado. Avancemos juntos, pelo nosso futuro, por nossas famílias, por este novo pacto com o Senhor. E assim, como se fosse uma coreografia orquestrada pelo próprio Criador, os dois exércitos, uma vez adversários, agora se uniram em uma marcha triunfal. Com um novo propósito resplandecendo em seus corações, eles avançaram como um só, enredados na teia do plano divino que se desdobrava diante deles. Mas enquanto a vitória aparentava estar ao alcance, Ismael sabia que a jornada apenas começava. Qual a verdadeira resposta que devemos buscar para os próximos desafios? Questionava-se, já esperando a nova revelação que viria. O que o Senhor estava preparando para aqueles que se levantarão em fé era ainda um mistério, mas um rastro de esperança já iluminava o caminho à frente. Assim, enquanto a luz do dia quebrava através das nuvens, eles marcharam em direção ao que Deus tinha reservado para eles. Um legado de união que iria ecoar por gerações, e o cumprimento da soberania de Deus se revelando nas vidas de seu povo.